Igreja, com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está triste, diz aleluia. Olha, o irmão ainda disse misericórdia, aleluia. Irmãos, todos estão felizes nessa noite de estarmos na casa do Senhor? De iniciarmos a semana louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus? O salmista ele nos diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu meditava na palavra do Senhor na tarde de hoje e perguntava ao Senhor o que Deus queria falar com a igreja. E já fazia um bom tempo que o Senhor me trazia uma palavra que está lá em Joel. Convido a igreja desde já a abrir. Joel capítulo 1. Aleluia. Veja para o irmão que está do seu lado, se ele estiver sem Bíblia, auxilie ele aí nesta noite. Quem for achando pode se colocar de pé, amém? Aleluia. Livro de Joel, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Vamos aguardar os irmãos. Igreja, quantos irmãos tem os irmãos que ainda estão procurando? Quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falava comigo da seguinte maneira. Ele perguntava como está a vida, como está a sua vida hoje. Antes da palavra vir para a igreja, o Senhor fala conosco. E eu queria fazer essa pergunta antes de iniciarmos a palavra, e você não vai responder para mim, você vai guardar para você e vai ficar meditando durante todo o restante do culto. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está o seu relacionamento com Deus hoje? Você acha, minha mãe que gosta muito de perguntar isso, se Deus voltasse agora, você acha que você subiria? Você acha que você iria para o céu? Eu ouvi um amém perdido, amém? Aleluia. Olha o que diz a palavra, acompanhem comigo. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, e a igreja poderá se assentar. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Amém? Você vai ler só até aqui, você vai fechar seus olhos nessa noite. Pai amado e Pai celestial, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego esta palavra, Senhor, diante de Ti. Eu entrego a minha vida, Senhor, diante de Ti, que eu não venha falar, Senhor, aqui, nada vindo de mim, homem, mas que eu venha ser usado por Ti como instrumento Teu, como vaso Teu neste lugar. Senhor, a Tua presença ela é notória desde o início deste culto. E nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor abra o nosso coração para que possamos guardar a Tua palavra, e abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Podeis assentar, igreja. Amém. Olha, irmãos, e quando o Senhor falava comigo, Deus fazia essas perguntas, e eu faço essa pergunta, esse direcionamento para a igreja. Como é que você está hoje? Como é que está a sua vida hoje? Olha, às vezes nós não paramos para analisar como nós estamos vivendo. E o ser humano, ele é um tanto quanto engraçado. Por quê? Porque o ser humano toma as decisões erradas, mas ele sempre quer colocar a culpa em alguém. A Bíblia relata que quando Adão e Eva pecaram,
que o Senhor aparece no paraíso, Adão ele olha para Deus e diz: foi culpa da mulher que tu me deste. Adão ele não assume o erro, mas ele tenta colocar o erro em outra pessoa. E isso é uma coisa que é comum do ser humano. Nós dificilmente conseguimos parar, nos analisarmos e identificar os nossos erros. Se você chegar para uma pessoa e disser: me diga 5 qualidades suas, ela vai dizer 5 qualidades. Agora me diga 5 defeitos. Eu lhe garanto que até os defeitos são qualidades. A pessoa diz: eu sou muito perfeccionista, pastor. Até os defeitos da pessoa é uma qualidade. Porque isso não é só comigo, isso não é só com você, com todos nós somos assim. Só que nessa noite nós vamos ter que fazer uma análise da nossa vida. Por quê, pastor? Porque a mudança ela não ocorre de fora para dentro, mas ela ocorre de dentro para fora. Ou você começa a mudar o seu interior para você ver mudanças no seu exterior, ou a sua vida vai continuar da mesma forma que ela está. Porque nós só lemos do versículo 1 ao versículo 3. Porque eu quero esmiuçar o capítulo 1 e o 2 com vocês nessa noite. E cada parte deste capítulo é importante. Veja que Joel ele inicia dizendo o quê? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. O livro inicia dizendo palavra do Senhor, ou seja, foi Deus falando para Joel. E a palavra igreja, ela era muito forte, porque Joel diz: ouvi isto, escutai. Esse tipo de expressão era muito comum em questões que envolvia justiça. Por quê? Porque era uma coisa que a pessoa tinha que prestar atenção. Porque estava ali uma notícia importante a ser divulgada. E Joel ele diz: olha, escutai. Presta atenção no que eu tenho a dizer. E agora você vai acompanhar comigo o que diz o versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebei vinhos, por causa do mosto, porque este está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores. Uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo. Irmãos, você vai ler até aí. Eu quero que você entenda o contexto dessa passagem. A terra prometida estava passando por uma situação onde estava sendo devastada por gafanhotos. E aqui o profeta ele vai elencando todos que estavam sendo atingidos. E veja que todas as classes estão sendo atingidas na palavra. Ele diz: olha, até os sacerdotes, a casa do Senhor, tudo está sendo atingido. Eu pergunto a você, você acha que essa passagem, ela tem alguma coisa parecida com o que a gente vê hoje? E aí, igreja? Nós estamos diante de uma pandemia onde ela não escolhe classe social. Todos, sem exceção, acabam sendo atingidos. Desde o mais rico ao mais pobre. Assim também estava acontecendo nessa situação dos gafanhotos.
E o que é interessante é que Joel, ele frisa a gravidade do problema. Por que ele frisa a gravidade do problema? Porque tem pessoas que não estão notando, não estão prestando atenção à gravidade do problema. E aqui eu não estou me referindo especificamente à pandemia, não. Porque pior do que você ter sua vida física tirada é você perder a sua espiritual, que é você perder sua salvação. Eu, desde criança, eu sempre escutei minha mãe falar como Paulo falava: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. E sempre que eu conversava com ela, se ela ia fazer uma cirurgia ou se ela estava com alguma dor, ela estava feliz. E eu dizia: como é que a senhora com dor está desse jeito? A senhora corre o risco de chegar a morrer numa cirurgia. Ela dizia: mas eu tenho convicção que eu vou morar no céu. E eu escutava aquilo ali e eu tinha muito medo de morrer. Irmão, você não tem noção. Quando chovia aqui no Juazeiro, que alagava as coisas aqui, rapaz, pastor, eu ficava com medo até de atravessar com o carro, de eu morrer afogado naquele negócio. E eu escutava ela dizer isso, eu dizia: como é que ela fala com tanta convicção? Ela dizia: pelo menos eu estou feliz, meu filho, porque eu vou morar com Deus, eu vou morar no céu. Isso me chamou muito a atenção na época. E hoje, quando eu meditava, o Senhor me trouxe à memória. E aí, igreja? Você está preparado para a vinda de Cristo ou para a sua morte? Meu Deus, pastor, eu vim domingo à noite, não foi para o senhor falar isso, não. Achei que o senhor ia dizer que amanhã, segunda-feira, ia iniciar todo vapor. Isso é uma bênção. Vai ser em nome de Jesus. Só que eu preciso que você comece a analisar nesta noite que vida é que você está vivendo. Olha, eu disse no início que o ser humano, ele sempre quer passar a responsabilidade para alguém. E pior do que isso, o ser humano, ele tem uma característica que é não aceitar estar errado. E isso influencia em todas as áreas da sua vida. Por quê, pastor? Porque todos nós queremos que as promessas de Deus sejam cumpridas na nossa vida. Quem é que não quer a promessa de Deus? Todos queremos, amém? Com certeza você já escutou, Deus já falou com você, disse que ia fazer algo na sua vida, e você está orando, você está aguardando, e esperando que aquilo se realize. Só que uma coisa é o caminho para chegar na promessa. Este caminho para chegar na promessa, quando você está de acordo com a vontade de Deus, é um. Quando você começa a tomar as decisões, é outro. Tivemos uma reunião na casa do pastor, e eu fui com a Marina, e quando o John me passou o endereço, eu disse: não, eu conheço. Eu sei o endereço, deixa comigo. Faz tempo que eu não ando por aqui, mas eu sei. E a Marina: deixa eu botar no GPS. A moça disse: não, que negócio de GPS, rapaz, aqui no Crato eu conheço. Irmãos, a reunião era 7 horas, deu 8 horas, eu não sabia nem onde é que eu estava lá no Crato. Ela disse: vamos botar agora no GPS? Eu disse: coloca, que senão eu chegar no amém. Colocamos, demorei que só para poder chegar. Cheguei. Depois tivemos outra reunião. E nessa a Marina não foi, mas antes de eu sair de casa, ela disse: amor, tu não esquece de botar no GPS. E aí, irmão Petrônio? Quando eu saí, está bom. Quando eu entrei dentro do carro, eu disse: negócio de GPS, rapaz, eu já vim aqui, como é que eu não vou lembrar o caminho? Pois, irmãos, eu peguei o mesmo caminho errado que eu preguei da primeira vez. E quem disse que eu sabia chegar lá? Eu disse: como é que pode? E aí eu fui, coloquei o GPS e cheguei. Só que nessas duas situações, nós perdemos tempo, amém? Eu perdi tempo. Assim também é na minha e na sua vida. Deus, ele tem uma promessa para mim e para você. Deus, ele tem um propósito.
Deus, ele tem algo para mim e para você. Só que quando eu e você começamos a tomar nossas decisões sem consultar o Senhor, nós começamos a pegar caminhos que não era o caminho que Deus queria. E aí você começa a perder tempo. Ah, pastor, mas Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, igreja. Deus entrega na hora certa. O problema é que eu e você, às vezes, é que tomamos as decisões erradas que atrasam a nossa vida. Em alguns casos só atrasa, em outros você perde. E o Senhor falava comigo nesta noite. Para que você comece a ter uma vida alinhada com Deus, você tem que ter uma vida onde o Senhor, Ele não é coadjuvante, mas Ele é o principal. Onde o Senhor não é o segundo plano, mas é sempre a sua prioridade. Quantas e quantas vezes você está passando por uma situação e parece que Deus, Ele não tem força para resolver, porque você sempre quer deixar Ele por último. Você já conheceu pessoa assim? A pessoa está numa situação difícil, ela faz tudo dela, aí depois ela lembra que Deus está com ela. Aí ela olha para Deus e ainda reclama: ô Senhor, passando uma situação dessa, o Senhor não me ama não? Eu acho que Deus escuta e diz: meu Deus. Eu acho que Deus escuta e diz: o que foi que eu fiz? Parece quando você casa, igreja, você diz: quer ajuda? Aí a sua esposa diz: não precisa. Aí depois ela olha e diz: tu não me ajuda em nada. Do mesmo jeito, Deus faz: o que foi que eu fiz? Você não me consultou, você não me perguntou. E tem pessoas que é assim, deixa Deus por último, e depois não sabe por que a vida não está tendo mudança. Igreja, escute uma coisa nesta noite. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 23, que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Geralmente quando eu escuto um pregador falar sobre isso, ele toca muito na questão financeira. Só que vai mais além, vai além disso. Tem muitas pessoas que acham que Deus, Ele é um banco, que Ele só precisa lhe abençoar financeiramente, que você só vai pedir isso. Mas Deus, Ele quer te dar uma vida plena. E vida plena, igreja, não é só ter dinheiro, não. Vida plena é em todas as áreas da sua vida. Porque você pode ser muito rico, se você não tiver saúde, do que adianta? E quando Deus quer nos dar uma vida plena, Ele quer nos dar uma vida completa. Amém? Você quer ter uma vida completa nesta noite? Agora entenda uma coisa: a cada um Deus entrega na medida da sua capacidade. Tem pessoas que eu vejo, diz: ah pastor, por que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Ele vai para a igreja, mas eu vou também. Talvez numa dessa eu vá até mais. Irmãos, Deus sabe a proporção para entregar na vida de cada um. Agora você tem que confiar e descansar no Senhor. Amém? Agora vamos voltar aqui. Você está se analisando aí? Como é que está a sua vida? Você está pensando, você está fazendo uma limpeza em você mesmo, uma análise? Minha vida, ela está ou não de acordo com a vontade do Senhor? Eu estou levando uma vida que verdadeiramente, se Deus voltasse hoje, eu subiria ou eu ficaria? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você continua lendo o livro de Joel, no versículo 13 do capítulo 1, acompanhe comigo. Olha o que diz a palavra do Senhor: cingi-vos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Eu quero que você entenda a primeira parte da palavra. O povo estava passando
a terra prometida estava passando por uma devastação causada pelos gafanhotos. Todas as pessoas estavam sendo atingidas. A Bíblia não relata que só sacerdotes estavam, que só judeus estavam, não, todos estavam sendo atingidos, todas as classes, amém? E aí o povo fica, o que é que está acontecendo? Por que isso? E o servo do Senhor começa a dizer, olha, vocês têm que começar a se humilhar. Vocês têm que começar a diminuir, para que Deus cresça. Deixa eu falar uma coisa para a igreja nesta noite. Nós estamos precisando nos humilhar para que a glória do Senhor comece a aparecer. Mas pastor, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou vivendo a minha vida bem, pastor. A culpa é do irmão X. A culpa é do irmão Y, pastor. Se for para culpar alguém, porque eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Olha o que é interessante. É que quando vão avisar Abraão que Sodoma e Gomorra será destruída e Ló está lá, Abraão ele ora a Deus. E ele diz, Senhor, eu acho uma das passagens mais interessantes e engraçadas ao mesmo tempo. Porque ele diz, Senhor, se tiverem 50 justos, o Senhor vai poupar? Poupo. Só que ele é um homem, ele começa a raciocinar, não, peraí, 50 é muito, deixa eu ir diminuindo. Ô Senhor, se tiver 20, se tiver 10, Senhor, se tiver um justo sequer, o Senhor vai poupar? E Deus diz, eu vou poupar. É momento, igreja, da igreja se unir. Quando eu vi as mensagens no grupo, pastora, para a irmã Cláudia, que começaram a colocar ali os nomes em oração, quem está no grupo da igreja está acompanhando. Até os relatos dos próprios médicos que dizem que o que estão presenciando é um milagre. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer, nós estamos orando para um milagre. Mas uma coisa eu posso dizer nessa noite, que o que já aconteceu, já impactou as vidas daqueles que estavam ali. O que já aconteceu até agora, os que estão ali podem dizer, essa daqui ela é diferente, olha. Parece que tem um povo aí que está orando a Deus, e o que está acontecendo aqui é um milagre. A Marina, ela é médica, e quando ela viu o quadro, que ela começou a acompanhar todos os dias, ela disse, o que está acontecendo aqui é um milagre. Ela nessa situação e está melhorando. Irmão, se a igreja orando por uma pessoa, nós estamos vendo essa diferença. Imagina se a igreja se une e começa a orar por toda a nação. Entenda uma coisa nesta noite. Aqui no livro, o servo do Senhor não disse que Deus jogou uma praga. Do mesmo jeito que eu não estou dizendo para você que o coronavírus foi o Senhor que colocou nesta terra. Só que uma coisa que é falada aqui na palavra do Senhor, e que nós podemos trazer para os nossos dias, é que se o povo se humilhar, Deus vai derramar bênçãos sobre medidas. Pastor, não acredito, não acredita? Pois olha o que diz a palavra do Senhor. Acompanha comigo agora a segunda parte, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com prantos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra.
Deus diz, olha, começa a se arrepender a partir de agora. Irmãos, Deus falava fortemente comigo nisso. Nós precisamos nos arrepender. Só que olha, a palavra do Senhor nos diz que nós temos, isso eu acho fantástico, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe o que é que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Você tem que se arrepender de todo o seu coração, não é o exterior não, mas é verdadeiramente. Tem pessoas que dizem da boca para fora, Senhor, pequei, me perdoa. No mesmo dia, talvez poucas horas depois, fazem a mesma coisa. E acaba virando, igreja, um costume, virou um padrão. Você não começa mais a pedir perdão do seu coração, mas você começa a dizer por falar. Ô Senhor, eu errei, me perdoa. Como se você tivesse pisado no pé de alguém. E a Bíblia aqui ela está sendo clara. Rasgai os vossos corações. Deus está dizendo, olha, você tem que quebrantar, é o seu coração. Você tem que se arrepender de forma verdadeira. Quem se arrepende de forma verdadeira não mantém a vida que tem. Quem se arrepende de forma verdadeira tem uma transformação, igreja. Não tem como você dizer, Senhor, me perdoa, não vou fazer mais isso, e continuar fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. O máximo que você pode estar sentindo ali é um remorso. Arrependimento é quando você diz, Senhor, não vou fazer, e você não faz mais. E por que, pastor, que o senhor está falando isso agora? Ninguém, pastor, é super crente, ninguém é perfeito, todos erramos, o Senhor erro. Todos erramos, igreja. Só que uma coisa é você errar e mudar, outra coisa é você errar e permanecer no erro. E é tempo de eu e você começarmos a ter essa mudança. Se não tinha, tem que ter a partir de hoje. Deus falava fortemente comigo isso. Não ache que o seu exterior vai mudar se o seu interior não for transformado. Você pode pelejar no seu exterior, se você não tiver mudança de dentro para fora, você não vai ver nada diferente acontecendo na sua vida. Tem pessoas que estão há anos e anos na igreja e não tem mudança, e tem outras que chegam e rapidamente você consegue ver algo diferente. E esses que estão há anos na igreja ainda olham e dizem, tem uma coisa errada. Está errado, é muito pouco tempo. Não é que é muito pouco tempo, é que você está a tempo demais sem fazer o que deveria já ter feito. Irmãos, me perdoem, eu queria hoje aqui trazer uma palavra de renovo, de bênção. Você sair aqui pulando de alegria. O pastor disse que amanhã eu vou comprar um Land Rover. Queria verdadeiramente. Só que o que Deus está tocando no meu coração é algo que pode até gerar algo grande para você, mas se você começar a mudar. E a palavra do Senhor que nós lemos em Joel, ele diz isso, olha, vocês têm que começar a se humilhar. Irmãos, a situação que o povo estava passando naquela época era algo tão drástico, que olha o que é que diz no versículo 15 do capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Quando você começa a ler os comentários sobre esse livro, os historiadores eles dizem que era algo tão sério
que até os que estavam de lua de mel, os recém-casados, ele diz: olha, vem vocês também. Depois vocês têm lua de mel, tem que se humilhar agora. Por quê? Porque a situação era difícil. E assim como antigamente, nós também estamos passando por situações muito difíceis. Agora deixa eu falar algo para você, igreja. Não sei se essa vai ser a última vez que nós teremos algo assim antes do Senhor voltar. Talvez teremos até mais. Então, ou nós começamos a nos preparar, ou o negócio não vai dar muito certo. Como assim, pastor? Se nós não começarmos a mudar, nós não iremos ver descer as misericórdias do Senhor. Pastor, mas Deus é misericordioso, mas Deus está dando um comando para a igreja. E se a igreja se humilhar, olha o que é que vai acontecer. Versículo 18, acompanhe comigo. Agora eu quero que você preste atenção, nós estamos finalizando. Leia atentamente o que diz o versículo 18. Nós falamos no capítulo 1 sobre o que aconteceu na terra. No início do capítulo 2, a Bíblia nos disse o que é que precisávamos fazer. E agora no versículo 18 ele diz o que vai acontecer se o povo se humilhar. Então o Senhor se mostrou zeloso de sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio, nem entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Olha o que diz no final deste versículo. Porque agiu poderosamente o Senhor. Versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Versículo 25. Aí esse aí, depois que eu terminar de ler, você vai dar um glória, igreja. Porque olha o que a Bíblia diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra os outros. Amém? Você sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Eu vou restituir para o meu povo todos os anos que essa pandemia deste coronavírus tirou. Quase que não sai. Deus está dizendo isso nessa noite para a igreja, que Ele vai restituir. Gente, todos os dias nós vemos na internet pessoas que não têm nem o que comer. Pastor Carvalho, semana passada, foi na casa de uma senhora, não foi, pastor? Que não tinha que vestir, a casa era sustentada por uma... E Deus está dizendo: olha, eu vou começar a restituir. Assim também, igreja, acontecia naquela época. O povo estava sem ter até mesmo o que comer. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. Eu, ultimamente, confesso que nem televisão mais eu assisto, a não ser para ver uma série. Porque se você assistir o jornal, eu acho que você não quer nem sair de casa. Aquilo ali, ele começa a destruir você por dentro, de que relatos e mais relatos de pessoas que estão tirando a própria vida. Mas deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Eu aprendi isso depois de sofrer muito. O mundo, ele vai olhar para mim e para você, e ele vai dar a última palavra na cabeça dele. O mundo olha e diz: acabou. O mundo olha e diz: já era. Está encerrado. Não dá mais.
Mas deixa eu te falar uma coisa nesta noite. O Senhor nos diz que a última palavra sobre a minha e sobre a tua vida, ela não vem do homem, mas ela vem de Deus. E se o mundo te falou que acabou, deixa eu te dizer algo nesta noite. Não foi a última palavra ainda, porque Deus tem algo para ti. Igreja, eu quero que você, neste momento, onde você está, você não precisa vir aqui à frente. Eu ainda vou fazer até melhor, eu vou pedir que todos os irmãos fiquem de pé, amém? Você neste momento, você vai fechar seus olhos e você vai começar a conversar com Deus. Uma vez eu estava na rádio e me ligaram, disseram assim: pastor, qual é a oração que Deus escuta, pastor? É aquela de 1 hora ou é a de 5 minutos? Aí eu disse: depende. O irmão disse: depende de quê, pastor? Eu disse: se você estiver orando de todo o seu coração, em espírito e em verdade, até de 1 minuto Deus está te ouvindo. Porque a Bíblia relata que Elias, ele olha para Deus, olha para o céu e diz: Senhor, derrama fogo aqui para que o povo veja que há Deus em Israel. E a Bíblia relata que ali caiu aquela chama de fogo e consumiu o holocausto. Então, se você está fazendo isso de todo o seu coração, Deus está escutando. E o convite que eu vou fazer aqui, por isso que eu disse que eu não ia chamar ninguém à frente. Você vai fazer de onde você está. Você vai fechar seus olhos e você vai começar a falar com Deus sobre as mudanças que você vai fazer na sua vida. Pastor, muda o quê? Eu não sei. Eu sei o que eu preciso mudar. E o que é que você precisa mudar? Você sabe. Você pode não querer assumir que precisa, mas você sabe o que você precisa. E eu sou uma pessoa, irmãos, não sei se os irmãos são assim, mas eu sou competitivo. Eu evito muito participar desses... quando tem principalmente retiro, pastor, pastora, dos jogos. Que rapaz, irmãos, eu sou competitivo demais. Se for aqueles de achar o versículo mais rápido, eu venho com 2 Bíblias, se for preciso, para ver onde é que eu acho mais rápido. E assim, quando lançam um desafio para mim, eu fico... A Marina olha para mim e diz: eu duvido tu lavar a louça. Eu fico irado, eu vou lá e lavo todinho. Não gosto de um desafio. Mas deixa eu dizer uma coisa para a igreja nessa noite. Eu quero fazer um desafio para você. O desafio é você mudar a sua vida. E aí, os irmãos que estão nos assistindo, os que estão aqui na igreja, todo domingo o pastor Juninho está aqui. Você vai fazer uma oração hoje do que você quer de mudança na sua vida. E o que você vai fazer para mudar. Você vai orar a Deus e vai entregar isso diante do Senhor. E nos próximos domingos, eu vou estar aqui. E aí você pode vir me dizer, se depois que você fez a mudança, se depois que você começou a alinhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus, se você viu surtir alguma mudança no seu exterior. Porque, irmãos, eu digo isso sem duvidar. Quando nós começamos a alinhar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, as coisas começam a fluir. Não é que nesse mundo você não vai ter aflições. A Bíblia diz: nesse mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Mas você começa a ver as coisas andar por um caminho diferente. Você já viu aquela pessoa que o pessoal gosta de dizer assim: rapaz, tudo que toca é abençoado. Sabe por que que é? Porque ali Deus está junto, ó.
Onde coloca a planta dos pés, o Senhor está lá do lado. Ah, eu estou aqui contigo. Colocou a mão, Deus disse, eu estou aqui contigo, porque tu está alinhado comigo. E eu vou com você nessa caminhada. E assim como diz a palavra do Senhor, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Isso quer dizer o quê? Que nós poderemos passar por qualquer luta, por qualquer adversidade, por qualquer situação, porque quem nos fortalece é o Senhor. Então nesse momento você vai ter um momento